Bom dia a todos, outra vez, espero que ainda estejam aí alguns que não desistam. Vamos então agora dar a aula número 8, teórica, e a respectiva aula teórica ou prática será dada amanhã de manhã no horário normal. Portanto, vamos começar então com a aula número 8 e hoje vamos falar sobre uma coisa que é importante aqui no Python, que são os dados estruturados. E, nomeadamente, vamos falar sobre dicionários. E depois vamos, enfim, falar sobre coisas mais complexas, vetores e dicionários de dicionários e outras utilizações de dicionários, e vamos ver um exemplo, aliás, dois exemplos de problemas de aplicação dos dicionários. Começamos então com os dados estruturados. Por vezes queremos agrupar um conjunto de dados relacionados acedendo aos dados através de um nome. Não é através de uma posição como nos vetores, é de um nome. Okay? Por exemplo, para cada elemento de uma tabela periódica, nós podemos associar um símbolo químico, que é uma string, ao nome, por exemplo, símbolo Q. E o número atómico, que há de ser um inteiro, ao nome num_atom. Okay? Em Python, podem-se agrupar dados relacionados com um tipo de dados que se chama dicionário, que é tipo dict, que é um conjunto que liga as duas coisas. Liga uma chave, pode ser uma string, um inteiro, um float, um booleano, ao valor, que pode ser um valor de qualquer tipo. Qual é a sintaxe? A sintaxe é variável, igual, portanto isto é o dicionário é variável, e depois aqui é importante esta parte das chavetas. Okay? E depois tem o nome de uma chave e tem o valor correspondente. Depois tudo separado por vírgulas. Portanto, as chavetas têm vários elementos, cada elemento tem o nome da chave e o valor correspectivo. Pode ter N elementos, não é necessariamente um número fixo. Por exemplo, aqui, vamos definir que o actínio, um elemento, tem um determinado símbolo químico, que será AC, e aqui é strings, como veem está em duplicas, a chave também é uma string, e tem um número atómico, e o número atómico agora já é um inteiro, que não está em duplicas. Quando nós escrevemos o actínio, é isto que nós temos, exatamente. Portanto, isto chama-se um dicionário. Há vários campos, cada um tem uma chave e tem um valor. Os valores da chave de um dicionário podem ser alterados, acedidos e alterados, usando o método get. Existem dois métodos, um pode ser com o get e outro é diretamente ali com aqueles parênteses retos que estão ali. Portanto, temos variável, portanto, esta variável é o tal dicionário, e nós queremos get e depois get qualquer coisa, e o qualquer coisa é identificado pelo nome da chave. É a mesma coisa fazer isto, ponto .get e depois este qualquer coisa entre parênteses curvos, portanto isto é uma função, ou então usando estes parênteses retos diretamente e o nome da chave. Por exemplo, aqui estamos a definir que o lítio tem o símbolo químico Li e o número atómico não está definido. Okay? Se nós queremos escrever lítio, número atómico ser 3, aqui estou a definir, portanto eu posso aceder ao número atómico do líquido usando esta representação com os tais parênteses retos e dou-lhe um valor 3. Portanto aqui não tinha dado nada quando queria a variável lítio, agora estou-lhe a dar um valor 3. E se quiser ver qual é que é o número atómico do lítio, então é só escrever o lítio número atómico e aparece aqui o 3. Okay? Se eu quiser saber o número químico do lítio, posso escrever lítio entre parênteses retos, símbolo químico, não é o número, é o símbolo, e sai Li. Ou então com o get. Com o get, como está aqui, também sai Li. Se escrever só lítio, agora já tem estas 3. Portanto, aquilo que estava antes já tem aqui o 3 também. Tem o símbolo químico e o número atómico. Uma vez criado um dicionário, podemos acrescentar mais pares daqueles chaves valores, através de um método chamado update. Portanto, com o nome do lítio, depois podemos fazer um update de mais coisas àquelas que já lá têm. Por exemplo, acrescentar a massa atómica à descrição de um átomo.
Temos aqui o lítio, que já tem este símbolo químico e número atómico, e agora vamos acrescentar a massa atómica. Então temos lítio update, massa atómica, 2 pontos, e depois põe um número correspondente à massa atómica, e quando eu quiser ver tudo, vejo todos estes que já lá estavam e agora acrescentou mais um massa atómica. Esta ordem não vai interessar, ok? Para isto é como se fosse um conjunto, daí as chavetas. Igualmente, podem ser eliminados pares chave-valor de um dicionário através do POP. Portanto, o outro é um método chamado update. Este é um método chamado POP. Basta dizer qual é o nome da chave. Exemplo, eliminar a massa atómica, descrição de um átomo. Portanto, era aquilo que nós tínhamos visto. O lítio tinha todas estas 3 coisas. E agora vou tirar a massa atómica e o que vai sair vai mostrar como resultado a massa atómica, o valor da massa atómica, mas o que é que aconteceu? No lítio desapareceu a massa atómica. Okay? Bom, podemos saber que chaves é que existem num dicionário. Quais são todas as chaves que existem no dicionário? Então, se fizermos variável, o dicionário, ponto .keys, este método ponto .keys dá todas as chaves. E podemos usar isto para fazer um for, ou para ver se uma chave está no dicionário. Por exemplo, neste caso é só se ver se a chave está nestas keys. E aqui é true ou false. Mas também podemos fazer for, chave, in keys. Também dava para ir iterando sobre as várias chaves. Portanto, queremos saber atributos associados a um elemento químico. Nós temos um elemento químico que tem estes. Quais são os atributos? São o símbolo químico e o número atómico. O número atómico está nas chaves. Está. Atenção, que ele está a ver se está nas chaves. E está nas chaves. Mesmo que aqui não tenha none, não tem nenhum valor. Estamos só a perguntar se está aqui no conjunto das chaves. E está. Portanto, os vários atributos de um dicionário podem ser iterados, por exemplo, numa instrução for, acedendo às suas chaves. Portanto, está aqui o tal exemplo em que posso fazer for chave in as keys e ele vai a cada uma das chaves. Ou então for chave in variável. Isto é uma sintaxe simplificada que faz exatamente a mesma coisa sem chamar diretamente o método keys. Por exemplo, lítio. Temos aqui o nosso lítio com estas 3 coisas. For chave in lítio keys, print chave. E ele vai escrever as várias chaves só. Portanto, isto é texto como outro qualquer. For chave in lítio, print chave e ele escreve a mesma coisa. Símbolo químico e número atómico. Portanto, faz tem lá o keys ou não tem o keys. Atenção que aqui este devia estar para a frente, porque senão isto era capaz de se queixar. Mas pronto. Vetores e dicionários de dicionários. Os dicionários podem ser organizados. Até agora só falámos um dicionário, só falámos num elemento químico, mas existem vários elementos químicos e nós podemos fazer vetores de elementos químicos organizados numa lista, num vetor, vários dicionários. Por exemplo, elementos da tabela periódica. Nós temos o lítio, temos o actínio. Podemos fazer uma lista com vários elementos. Então, se quisermos o elemento 0, será o lítio. Se quisermos o elemento 1, será o actínio. E vamos buscar, neste caso, queremos saber qual é que é o número atómico do elemento 1 deste. Portanto, o que estamos a ver é o número 89. Se quisermos ver, isto é a mesma coisa. Okay? Só que em vez de ser com o get, é diretamente com o nome do número atómico. Para facilitar a acessibilidade dos seus elementos, podem ser organizados noutros dicionários. Os elementos da tabela periódica podem ser indexados por número atómico. Por exemplo, temos aqui o lítio e o actínio. E agora vamos escrever que uma nova tabela. Esta tabela é uma tabela vazia, não tem lá nada. A tabela com o número 3, isto é uma chave, atenção que isto tem parênteses retos, portanto estou a acrescentar a chave 3,
para a chave 3 tem o lítio, que é um outro dicionário. E para a chave 89 tem actínio. E, se repararem, o que temos é uma nova tabela, ou um novo dicionário. Este é o dicionário que se chama tabela, que tem duas chaves, uma que é o 3 e outra que é o 89. Ou seja, estamos a ver, de perspectiva deste dicionário de fora, estamos a ver, está organizado por número atómico. E depois, o número atómico 3 tem este elemento, que neste caso é o lítio, que tem várias coisas, não tem só o número atómico, tem o número atómico, tem o símbolo químico e eventualmente podia ter outras coisas. E este outro número atómico, 89, tem lá o actínio. E se queremos saber qual é o elemento de número atómico 89, basta ir à tabela 89 e ele vai buscar o actínio. Os dicionários podem ser indexados de várias maneiras, por exemplo, número atómico e símbolo químico. Portanto, aqui temos uma tabela, que estava exatamente aquela que nós tínhamos visto, que estavam indexados por número atómico, que era o caso do 3 e do 89. E agora nós podíamos também, ao mesmo tempo, na tabela, acrescentar mais coisas. Acrescentar, através do nome do símbolo químico, dizer que este símbolo químico é para o lítio e este símbolo químico é para o actínio. E se quisermos saber qual é o lítio, qual é o elemento da tabela que tem este símbolo químico, aparece então o respectivo lítio. Se quisermos ir buscar o elemento que tem o 89, aparece o tal actínio. Se quisermos ver a tabela toda, o que é que isto tem? Tem todas as coisas repetidas. Okay? Portanto, tem o índice, tem os elementos indexados por número atómico, mas também tem os elementos indexados por símbolo químico. Ou seja, isto permite que esta representação é muito flexível, permite que automaticamente eu procure um determinado número e ele vai ao número atómico, ou procure um determinado símbolo e ele vai automaticamente ver qual é que é o elemento que tem esse tal símbolo. Portanto, isto é feito de uma forma eficiente no Python, não está a repetir exatamente tudo. Bom, como é que podemos usar isto para resolver alguns problemas? Podem ser utilizados em muitas aplicações, e são, porque têm uma grande flexibilidade, e começamos por um problema relativamente simples. Qual é a frequência com que aparecem as várias letras num texto? Mais especificamente, qual é a frequência das várias letras num ficheiro de texto? Okay? Portanto, nós temos um ficheiro de texto, queremos saber quantos A's há, quantos B's há, quantos C's há, etc. Então, vamos tentar resolver isto. O problema é simples, não é? O problema é da frequência de letras. O que é que entra? Entra uma string que tem o nome do ficheiro. Okay? Portanto, isto é um ficheiro, e o ficheiro é suposto ser um ficheiro de texto. Assumimos que é um ficheiro de texto. E a saída é um dicionário com pares. Um dicionário com pares que tem, para cada letra, diz qual é que é o número. Portanto, é dicionário porquê? Porque nós temos a chave é a letra e o que vem a seguir é quantas vezes é que ela ocorreu. Portanto, esse int indica o número de vezes que a letra aparece no texto. Não vamos distinguir letras maiúsculas de minúsculas. Okay? Portanto, temos que ter o cuidado de que é a mesma coisa. A contagem é a mesma, tanto para o A maiúsculo como para o A minúsculo. Não vamos generalizar. Vamos desenhar o algoritmo. Conceber o algoritmo decompondo o problema em subproblemas. Quais são os subproblemas? Portanto, primeiro subproblema. Vamos ler o ficheiro. Okay? Ler um ficheiro para string. Primeira coisa. Depois, contar as ocorrências das letras numa string. E criar um dicionário com pares, letra, contagem. Integrar os dois problemas anteriores. Okay? Há uma função principal que vai ler o ficheiro para um texto e depois criar o dicionário a partir desse texto. Leitura do ficheiro de texto. Portanto, qual é a entrada? É o nome do ficheiro de texto. Qual é a saída? É a string, que é o texto. Okay? O problema já tínhamos visto na aula anterior, não é? Já andámos na aula anterior a fazer exatamente um problema destes. Depois,
a seguir, contar as letras de um texto. Agora, se temos uma string, que é o texto, agora temos como saída um dicionário, que é um conjunto de pares, letra e o respectivo número. Então vamos à leitura do fecheiro do texto, abrir o fecheiro para leitura dos caracteres, fechar o fecheiro. E o subproblema, contar as letras de um texto, criar o dicionário vazio. Depois, para todos os caracteres alfanuméricos, convertê-los para minúsculas. Okay? Portanto, esta é aquela coisa de nós não queremos distinguir se as letras vêm em maiúsculas ou minúsculas, queremos contá-las, simplesmente. Se o caractere já existe no dicionário, então vamos aumentar a contagem. Caso contrário, vamos criar uma entrada com contagem a 1, okay? Que foi a primeira vez que encontramos, por isso conta-se 1. E no fim, retorna-se o dicionário. Portanto, o ler o fecheiro, nós já tínhamos feito isto na aula anterior. Ler um fecheiro, tem aqui o nome do fecheiro. Temos de ter o cuidado de fazer o open para leitura. Aqui tem que estar um R de leitura. Depois vamos lê-lo todo de uma vez. Okay? Fish.read. Então vai ser todo lido. O fish é o identificador que ficou depois de abrirmos o fecheiro. Claro que este nome tem que existir, não é? Portanto, senão ele vai dar um erro. Depois o texto, isto agora é uma string, isto lê para uma string. Fecha-se o fecheiro, quando nós abrimos o fecheiro temos de ter o cuidado de o fechar, e por fim retorna-se este texto que é a tal string que foi lido. Isto é só o primeiro programa. Agora a segunda parte é contar as letras de um texto. Agora qual é que é a função? Agora assumimos que este texto já é uma string, isto já vem como uma string, e vamos criar um tal dicionário. Este dicionário vamos chamar isto, porque é histograma, e agora o dicionário ao princípio é aberto como vazio, não tem lá nada, não tem lá nenhuma letra, não tem lá nenhuma contagem, não tem lá nada. E agora vamos fazer aqui um for. Este for, lembrem-se, isto é uma string. Uma string é como se fosse um vetor de letras. Okay? Um vetor enorme de letras, ou não tão enorme, depende do tamanho do texto. E agora vamos fazer um for em que vai a cada um elemento deste vetor. Portanto, este CH, isto é um caractere. Okay? Para este caractere, vamos ver se o caractere é alfanumérico, se é alfa. Então agora se é uma letra, né? Vamos ver se a letra... Vamos primeiro transformar a letra em letra minúscula. Vamos fazer lower. Não é is lower. Is lower era true ou false. Isto é lower, é transformar em minúscula. E, portanto, estamos só a fazer... vamos ver se esta letra está nas keys do dicionário. Atenção que isto era o tal in. Vai a todas as keys e vai ver se ele já viu esta letra ou não. Se ele já viu esta letra, o if fica verdadeiro. Se já viu, então vai ao histograma com esta letra e vai aumentar-lhe 1. Portanto, isto tem lá um valor associado e vai acrescentar-lhe 1. Se não, quer dizer que não encontrou. Então vai criar. E criar, lembrem-se que é o update. O update é criar uma nova key. Uma nova key, como esta aqui chama-se CH, porque é a tal letra, e com um valor que está associado. Neste caso o valor é 1. Começa sempre com 1. Sempre que há uma nova letra, eu vou contar 1. No fim, depois de ter processado todas as letras do tal texto, então vou retornar o tal histograma. E agora vamos fazer uma função que integra estas duas. Isto é muito simples. Primeiro chama com o nome do fecheiro ler o texto, fica o texto numa string e depois conta-se o texto e vai sair o tal histograma. E o histograma é o nosso resultado. E podemos testar com qualquer fecheiro de texto. E deve ser, claro, estou aqui a aconselhar, porque se for um fecheiro enorme, claro que vai dar números, mas é um bocadinho difícil de verificar se realmente a contagem está correta ou não. Né? Portanto, vamos ver este fecheiro de texto. Vamos assumir que este texto teste.txt tem só estas letras que aqui estão. E o histograma do texto teste, como é que se chama? Portanto, é o tal programa que nós fizemos, a tal função. Tem que entrar o nome do texto teste, como ele está, e depois o que vai sair são as letras que ele encontrou. Só vai às letras. Portanto, ele foi procurar as várias letras e, à medida que ia encontrando cada uma delas, ele conta aqui
Este T conta, mesmo que esteja a maiúsculo, porque ele transforma primeiro para minúsculo e depois conta o T. Conta este, 2, 3, 4. Já falhei algum. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, são os 5 T's que há aqui. Okay? Depois os E's também há de haver 4, o X há de haver 1, alguns, está aqui. Enfim, cada uma das letras, atenção, o I e o I com acento são diferentes. Porquê? Porque nós estamos a transformar em minúsculas, mas não estamos a tirar os acentos. Portanto, continua a ser um I minúsculo com acento. E pronto, são as letras e faz as contagens. E isto é um dicionário com todas as contagens que foram feitas das letras. Se queremos saber quantas letras T apareceram, ele vai dar 5. Okay? Portanto, agora podemos perceber quantas letras de cada um apareceram. Outro problema um bocadinho mais complexo é o seguinte. Faça um programa que determine a massa molecular de uma molécula dada a sua fórmula química. Okay? Portanto, isto já pode ser um bocadinho complicado. Os dados do composto estão no dicionário, que implementa a tabela periódica, em que a chave é o símbolo químico do elemento e inclui outra informação. Número atómico, nome e massa atómica. Por exemplo, a água, nós sabemos que a água é H2O. Nós temos a fórmula química. Portanto, estamos a assumir que sabemos qual é a fórmula química do tal composto. E queremos calcular este número que vem à frente. Neste caso, 18.0152. Porquê? Porque o elemento nesta fórmula, de acordo com esta fórmula, o elemento H, que é o hidrogênio, está presente com 2 átomos na molécula de água, porque é H2. Quando é H2, 2 quer dizer que este H tem 2. E o elemento O está presente com 1 só, porque aqui não tem nada. Quando não tem nada é porque é 1. Então, a massa molecular é calculada a partir das massas atómicas do hidrogênio e do oxigênio. Portanto, nós temos algures da informação, já vamos ver como é que especificamos isto, mas algures da informação de que o hidrogênio, o que pesa, a massa é 1.0, esta coisa. E o oxigênio, cada oxigênio pesa 15.9994. Pronto. Então, quanto é que é a massa deste composto? É 2 vezes o hidrogênio, porque há lá 2 hidrogénios, portanto é 2 vezes 1,00794 e 1 vezes 15, porque há um oxigênio só. Se somarmos estas duas coisas, dá os tais 18.0152, que é a massa correspondente. Mas queremos que isto seja genérico. Portanto, para resolver o problema, claro que é necessário saber informações sobre o elemento com determinado símbolo químico e, em particular, a sua massa atómica. Isto é, implementar a tabela periódica, parcialmente, porque não vamos fazer isto exaustivamente, como é óbvio. Portanto, a informação relevante na tabela periódica está presente num ficheiro de texto. E este chama-se elementos.txt. E como é que está organizado este ficheiro? Portanto, após a primeira linha que tem aqui os títulos, a seguir a esta tem uma linha por cada elemento. Contendo o número atómico, o símbolo químico, o nome e a massa atómica. Portanto, este é o número atómico, este é o símbolo químico. Atenção que há uns que têm 2 letras, não é necessariamente só uma. Aqui o Li tem 2, o H tem uma, o H é. Portanto, quando tem 2, a primeira é maiúscula e a outra é minúscula. Estas são as regras da química. A seguir tem um nome, isto é um nome qualquer, o nome corresponde ao elemento. E a seguir tem a tal massa, que é o que nós vamos usar depois para somar e para calcular a soma das massas atómicas. Bom, compreendeu o problema? Vamos caracterizar o problema. Obter a fórmula química da massa de um composto. O que é que entra? A fórmula química do composto. Okay? A seguir, portanto, o problema é obter da fórmula química, obter a massa. Okay? Portanto, o resultado é obter a massa do composto, que é um número que vai dar a tal massa. Não vamos generalizar, desenhar o algoritmo para resolver o tal problema. Conceber o algoritmo decompondo em subproblemas. Vamos decompor isto em 4 subproblemas.
Primeiro, ler o fecheiro com a informação química. Porquê? Porque nós precisamos saber a tabela periódica, precisamos saber as massas de cada um dos elementos para depois poder relacionar isso com as dos compostos. Então vamos obter um dicionário com os símbolos e as massas atómicas dos elementos que estão na tabela periódica. A partir da fórmula química do composto, obter as suas componentes. Ou seja, temos que, de alguma maneira, interpretar a fórmula química. Quando temos este H2O, temos que perceber, por um lado, quais são os elementos que aqui estão, que está o H e está o O, não é? Porque são as tais letras que identificam os elementos. E, por outro lado, temos que saber quantos de H é que há e quantos de O é que há. Portanto, de uma fórmula química, aquilo que nós queremos é uma lista que tem tuplos. E cada tuplo há de ter um determinado elemento, isto identifica um elemento, e a seguir o número de átomos desse elemento que existe na tal fórmula química. Portanto, quando é H2O, é H2O1. Agora, explicitamente, aqui estava implicitamente o O1, agora queremos mesmo saber, porque depois é mais fácil processar esta lista e ir a cada um elemento e ver qual é o peso disto, qual é que é a massa correspondente e ir somando as massas. Para fazer isto temos que processar strings, temos que saber processar esta string e dividir como queremos. Para cada componente obter a respectiva massa. E depois somar as massas dos componentes. Portanto, tudo isto tem que ser feito numa sequência, ler o fecheiro para a informação química. A partir da fórmula temos que arranjar isto. Depois, para cada componente, isto é uma componente, para cada elemento vamos buscar a respectiva massa, que é ir buscar ao dicionário quanto é que é a massa deste elemento e multiplicá-lo por 2. E depois ir somando isto tudo, que é somar as massas dos vários componentes que aparecem na fórmula química. Bom, então vamos começar pelo primeiro, que é criar a tabela periódica. A entrada, nós vamos assumir um determinado nome do fecheiro e a saída é um dicionário, que é a tal tabela periódica. Como é que vai funcionar este primeiro? Vamos inicializar a tabela a vazio, não tem lá nada. Vamos abrir o fecheiro para leitura, vamos ler o fecheiro. Vamos ignorar a primeira linha, lembrem-se que a primeira linha tinha os cabeçalhos, nós não queremos os cabeçalhos. E depois, para cada linha do fecheiro, criar um dicionário com a informação de cada elemento e acrescentar lá a tabela. Portanto, isto vai dar uma tabela que é uma lista de dicionários. Okay? E retornar a tal tabela. Para cada subproblema, começando pelo mais simples, implementar e testar o subproblema. O subproblema da leitura da tabela periódica. Vamos ver então como é que é. Lembrem-se que o fecheiro que tem a tal tabela, o fecheiro de texto, está organizado desta forma, em que tem uma primeira linha que não interessa, que é o cabeçalho, que diz o que é que vem a seguir. E estas estão, cada uma das linhas estão separadas por tabs. Este barra T corresponde ao tab. Okay? Tab, tab. E este mostra aqui a mudança de linha. Quando muda de linha é o barra N. Bom, então como é que é o programa? Como dissemos ainda agora, primeiro vamos apenas inicializar a tabela a vazio. Não tem lá nada. Depois vamos linha a linha, vamos lá para coisa. Para pôr lá coisas, primeiro abrimos o fecheiro. Estamos a assumir que o nome do fecheiro é sempre tabela periódica.txt, portanto, podíamos ter posto aqui por argumento o nome do fecheiro, mas aqui estamos a assumir que é fixo, que chama-se tabela periódica.txt. Vamos abri-lo para leitura, atenção, é leitura, não é escrita, vamos lê-lo. Vamos ignorar a primeira linha, isto são normalmente quando lemos fecheiros temos sempre este esquema e eventualmente a primeira linha às vezes é ignorada, outras vezes não, outras vezes ela aparece logo com os dados que nos interessam, mas neste caso não aparece. Neste caso é apenas um cabeçalho. E depois vamos processar todas as linhas. Portanto, vamos ler todas de uma vez e vamos ficar com uma lista de linhas. E por isso, dentro do for, processamos linha a linha. Portanto, este line tem uma coisa destas. Que é, há de haver um número, que é o número atómico. Há de haver aqui uma string e isto está separado. Isto está tudo separado por tabs. E no fim faz o return. Okay? Mas este return já não nos temos que preocupar porque já fizemos o readline, já separámos por linhas.
Depois, vamos fazer aqui um split. Um split porquê? Por tab. O que é que faz o split por tab? O split por tab faz com que esta variável que nós estamos a chamar a linha seja um vetor de várias coisas, várias strings. Várias strings que estão resultado de separar esta string neste sítio dos tabs. Portanto, o primeiro elemento será este, o segundo será entre este tab e este tab, o terceiro será só aqui o hidrogênio e o quarto será este número que aqui está. Portanto, os próprios tabs não vão aparecer. Então, isto é um vetor que a posição 0 é esta, a posição 1 é esta, a posição 2 é esta e a posição 3 é esta. E agora, vamos buscar a chave à posição 1. A chave, portanto, a posição 0 é esta, a posição 1 é esta. Esta é a chave, é o H. E vamos dizer que a informação corresponde, qual é a informação que nós queremos, é tudo o resto. Neste caso é o número atómico. O número atómico está na linha 0, é o primeiro de todos. Vamos transformar isto em inteiro, temos de ter cuidado que sempre que trabalhamos com strings estamos a ter texto. O resultado é sempre texto. Mesmo com o split, o resultado é texto. Mesmo que o texto seja lá o número 1, não é um número, é um texto com o algarismo 1. Okay? Portanto, se queremos que seja realmente o número 1, temos de ter o cuidado de chamar uma função que transforma o texto em números, neste caso em inteiros. E por isso, aqui estamos a dizer na primeira que o número atómico é 1 e agora 1 inteiro. Okay? Isto aqui é apenas porque não está aqui à frente, portanto é uma mudança de linha sem estar a estragar o código. Depois, uma outra, além do número atómico, interessa-nos o nome, que é este name que está aqui. Então vai ser buscado na posição 2, lembrem-se, esta é a 0, esta é o 1, esta é a 2, é o tal hydrogen. Atenção que agora já não estou a transformar em nada, porque é uma string, o nome é uma string, não é um número. Portanto, vai ser aquelas string correspondente às letras de hidrogênio. Por fim, vamos pôr a massa atómica. A massa atómica agora é um float. Nós queremos transformar, isto é a linha, este número aqui é o elemento que está no índice 3. Portanto, 0, 1, 2, 3. O 3 é este. E este nós queremos transformar, não queremos que seja a string 1.00794. Queremos que seja o float correspondente, o número correspondente. Então temos que o transformar. A string no número. Atenção que não é um int, porque se fosse um int não tinha aqui a vírgula, não é? Não tinha ali o ponto. Então é um float e aqui temos a massa atómica como um float. Bom, então o que é que isto vai fazer? Portanto, nós estamos a criar um elemento que é uma tabela, e a chave é esta. Então, a esta tabela vamos acrescentar este elemento. Portanto, isto é um elemento que tem como nome, como chave, o H, e o H, dois pontos, tem tudo o resto, toda a informação associada aqui ao H. Portanto, isto para cada elemento que apareça nesta linha, nós vamos ter tudo isto indexado com o respectivo símbolo, que é este que vem aqui. Logo a seguir ao número atómico vem o símbolo. E então vai tudo indexado com este símbolo. Quando se processam todos, acaba-se, fecha-se e fecha-se o fecheiro. E a tabela é o que é retornado. Portanto, ficamos com uma tabela periódica. Vamos ver. Ler a tabela periódica, como é que se chama? É ler a tabela periódica, e quando escrevemos tabela para mostrar qual é a tabela periódica, vai aparecer uma coisa desta. Claro que depende do que lá tiver no fecheiro de texto. Okay? Portanto, reparem que é um dicionário de dicionários. Está aqui um dicionário grande, cá fora. Há de fechar cá fora num outro parênteses, numa outra chaveta a fechar. E depois, cada elemento tem uma chave e tem o valor. A chave há de ser o tal símbolo e depois o valor há de ser todo o resto da informação. Portanto, isto serve para quê? Serve para quando eu souber o símbolo, posso ir logo buscar a tabela com o símbolo, posso ir buscar a informação que me apetecer. Toda ou só, ainda em específico, neste caso, estamos a dizer, queremos a tabela, o N é este, e queremos descobrir qual é que é o número atómico.
então basta fazer o número atómico e aparece o número atómico. Se queremos a tabela O, vamos saber qual é o número, a massa atómica. Há de estar aqui a massa atómica, que não sei qual é. Mas há de ser este número que aqui está. 15.994. Okay? Portanto, com uma tabela destas, basta saber o nome do elemento e qualquer informação pode ser obtida relativamente a esse elemento. Bom, a seguir, obter as componentes do composto. Okay? Nós temos, qual é o nosso input deste problema, desta pequena função? Vai ser a fórmula química do composto. Entra uma fórmula química como esta, H2O, e o que queremos é saber uma lista de componentes em que cada um é um tuplo, que é o símbolo químico, e o número. Quantas ocorrências é que houve nesse símbolo químico no composto. Okay? Neste caso, H2 e o O, 1. Qual é o algoritmo? Bom, o algoritmo começa-se com início a 0, depois uma lista de partes. Enquanto não se chegar ao fim da fórmula, o que é que se vai fazer? Ler o componente que começa na posição início, atualizando esse início, desdobrar o componente em símbolo químico e números de átomos e acrescentar o componente à lista das partes. Parece super complicado, mas vamos ver qual é que é a ideia que está por trás. Vamos obter as componentes, vamos decompor a fórmula. Okay? Temos um composto e vai retornar as partes. Okay? Isto é um subproblema. Portanto, o que é partes? Temos aqui partes é vazio e o início é 0. Enquanto o início for menor do que o tamanho, ou seja, enquanto eu não tiver processado o tamanho todo, todas as letras, atenção que este índice vai ser o índice das letras, o composto é uma string, pensem que isto é um texto, uma string, e nós vamos processar. E agora o que é que nós vamos querer? Nós vamos querer obter uma parte desde o início, desde do composto, desde o início. Isto vai dar a parte do início. Depois vamos desdobrar a parte. Estamos a dividir esta função em várias. Depois volto aqui atrás para tentar explicar outra vez, depois de ver o que é que as outras vão fazer. Estamos a desdobrar esta parte em número atómico e vamos, átomo e número, e depois vamos acrescentar este desdobramento. E vamos retornar as partes. Portanto, isto aqui, o resultado disto, de decompor a fórmula, vai ser isto, vai ser uma coisa destas, que aqui está. Portanto, isto é uma parte, e este será outra parte. Portanto, vamos dividir isto em várias partes. E antes de testar a função, temos que fazer as outras subfunções, que é obter parte desde e desdobrar. Obter uma parte do composto a partir da posição I. Fórmula do composto e posição inicial. A fórmula química da componente e a posição inicial da próxima parte. Qual é o algoritmo? Começar a parte com o caractere maiúsculo na posição inicial. Lembrem-se que o nome dos compostos começa sempre por uma maiúscula. Portanto, sempre que encontramos uma maiúscula, estamos na parte seguinte. Portanto, o que é que nós queremos? Nós, quando estamos numa determinada posição, queremos ir até à próxima maiúscula. Mas queremos ficar na posição anterior à próxima maiúscula. Okay? Portanto, avançar a posição. Enquanto não se chegar ao fim da fórmula e não se encontrar uma letra maiúscula, que isto é a tal próxima maiúscula, avançar a posição. Retornar os caracteres entre a posição inicial e a posição obtida. Portanto, vamos relembrar outra vez aqui atrás. Vamos andar aqui várias vezes para trás e para a frente para ver se percebemos isto. Nós começamos com a posição 0, que é o primeiro, portanto, a primeira letra do composto. Okay? E aqui vamos obter uma parte desde a posição 0. Portanto, o que é que isto está a fazer? Ele está a começar numa determinada posição, tem um determinado composto e vai obter a parte, e aqui vai obter duas coisas. Vai obter o próximo início e vai obter a parte. A parte, quando nós temos H2O, a parte é H2. E o próximo início é quando começa o O. É a apontar para o O. Okay? Ou seja, vamos começar a partir um composto, e o composto pode ter muitas coisas, não tem necessariamente só dois átomos, só dois elementos. Pode ter mais.
Mas aqui estamos a dividir. E isto é só uma informação respeitante a um dos elementos. No caso de ser H2O é H2. Depois, se tiver H2, temos que desdobrar a parte em H e 2. Portanto, e depois é isso que vamos acrescentar aqui nas partes. Bom, então, esta que estamos aqui a falar, o que é que vai fazer? O que vai descobrir é H2. Quando temos H2O, o que vai descobrir é H2 e passar o início para O a seguir. Então, é isso que vamos fazer aqui. Portanto, temos aqui um I que é o início. Temos que começar a fazer a parte. A parte começa no início, ao princípio de tudo, lembram-se que o início era A0, era a primeira letra do composto, e se fosse H2 era H. Então a parte só tinha H. Depois avançamos uma letra. Vamos para a letra seguinte. Enquanto a letra seguinte ainda estiver dentro das letras do composto, se não tiver saído, e se não for upper, atenção, este while vai sempre andando enquanto não for upper, não for maiúscula. Porquê? Porque quando for maiúscula, o que é que acontece? Quando for maiúscula já estamos a falar do composto que vem a seguir, do elemento que vem a seguir, porque os elementos começam sempre por maiúscula. E então, porque o problema disto é, nós não sabemos de antemão se o elemento vai ter um nome só com uma letra ou se vai ter com duas letras. Pode acontecer as duas coisas. Mas o que sabemos é que e também não sabemos se vai ter números ou se não vai ter números. Lembrem-se que o O não tinha número nenhum. E o H tinha lá um 2. Portanto, não sabemos exatamente quando é que vai acabar a informação relativamente àquele elemento. O que é que temos que fazer? Temos é que ver quando é que começa a informação do próximo elemento. E aí é quando houver uma maiúscula. Quando houver uma nova maiúscula, ou quando acabar, se acabar o composto, já não há mais nada. Mas aí para, aí já não tem, essa letra já não diz respeito a este composto. Mas enquanto disser respeito a este composto, vamos acrescentar essa letra. É o que está aqui a fazer. A parte que começa só com a primeira letra, o H, a seguir vai acrescentar mais uma letra. E vai ir para a letra seguinte e assim sucessivamente, vai acrescentando sempre letras. Imaginem que então começávamos isto com H2O e o I era 0. O que é que acontecia? A parte era H2O, a primeira letra, a letra de índice 0. Portanto, era H. A parte era H. O I passava a 1. Portanto, é 0 mais 1 dá 1. E agora aqui, 1 ainda é menor do que o tamanho do composto. O tamanho do composto era 3. H2O tem 3 letras. Então é menor. 1 é menor. E composto I, agora o I, lembrem-se que agora o I é 1. Composto 1, se fosse H2O, o composto 1 era o 2. O 2 é uma letra maiúscula? Não é. O 2 não é. É um número. Então, aqui, ainda continua aqui dentro. Portanto, não é. Aqui fica verdadeiro. Portanto, continua aqui dentro. Então, vai acrescentar mais uma letra. Vai acrescentar a letra 1. Aquele 2 vai ser acrescentado. Então, agora a parte tinha H mais o 2. Mais 2, não é somar 2, é mais a letra 2. Então fica H2, a parte fica H2. E a seguir o I vai para, estava a 1, passa a 2. O I ao passar a 2 continua a estar dentro do tamanho, porque 2 é menor do que 3. E agora vamos ver qual é que é a letra 2. A letra 2 do composto, se fosse H2O, a letra 2 é um O maiúsculo. E um O maiúsculo aqui fica true. Se é upper, é. Portanto, não é not upper. Not upper fica falso. Portanto, ele sai, ele para aqui. Para aqui porque encontrou um O maiúsculo. Então, quando parou, o que é que aconteceu? Quando parou, a parte tinha H2 e o I estava a apontar para o O maiúsculo. Era o número 2. Okay? Era o índice 2, que era o índice do O maiúsculo. Portanto, ele conseguiu ler tudo o que diz respeito ao H. E passou para o seguinte. Okay? A ideia é fazer isto várias vezes. Agora recomeçar outra vez com o número 2. E se eu recomeçasse com o número 2, o que é que acontecia? Aqui a parte tinha o O no início. O I passava a ter 3. E se tivesse 3, falhava aqui. Porque o I, 3, não é menor do que 3. O tamanho do composto é 3. Então parava logo aqui. E o resultado era O e parava aqui. E aqui era 3. Okay? Portanto, se eu fizesse isto duas vezes, apanhava uma primeira H2 e uma segunda só o O.
E é isso que vai ser feito. Pronto, então agora, quando fazemos isto, por exemplo, com o índice a 0, que é o que estávamos a tentar testar, quando é o índice a 0, o resultado é exatamente a parte, que é o H2, e depois 2. O 2 é o índice. Okay? Quando fazemos isto com o índice a 2, que é a seguir, o que íamos fazer a seguir, é o O e o resultado do índice é 3. Okay? Bom, a seguir temos que a entrada é a fórmula da componente e a seguir sair o símbolo e o número. Portanto, agora já temos uma entrada. A entrada é uma coisa destas agora que está aqui. Ou é isto, a entrada é isto. Ou então é isto. Portanto, agora já temos as componentes isoladas. O problema ao princípio era que tínhamos uma fórmula química com tudo misturado. Agora já sabemos que para cada um dos elementos vamos ter a informação do nome do elemento primeiro e depois ou temos um número ou não temos nada. Se temos um número quer dizer que há estas ocorrências do elemento. Se não temos nada quer dizer que há uma ocorrência do elemento. E agora o que nós queremos é transformar isto num tuplo, o nome do elemento e o número de ocorrências do elemento. Mesmo quando há uma, queremos que ele explicite que lá há uma. Bom, então é o desdobrar a parte, é isto que estamos a fazer aqui. Portanto, primeiro vamos buscar o nome do elemento. Okay? Agora o nome do elemento vai ser uma técnica muito parecida com a que nós vimos antes. Portanto, primeiro começamos com a primeira letra, a letra 0, a letra de índice 0. Vamos começar com o índice mais 1 e o tamanho da parte é este. Enquanto não excedermos o tamanho da parte, estamos a ler letra a letra, enquanto não excedermos e enquanto não encontrarmos um número. Okay? Se não encontrarmos um número e se não excedermos, então continua a ser letras, certo? Continua a ser o nome. E vamos avançando e vamos juntando a próxima letra e vamos avançando o I. No fim de tudo, se chegarmos ao fim, quer dizer que não encontramos número nenhum. Se não encontrarmos número nenhum, então o número terá que ser 1. Ou então, se não for isso, então encontramos lá um número. Então, todos os dígitos que faltam são estes, desde o I até ao fim. O fim é o tamanho. Todos os dígitos que faltam vão dar o número. Então agora tenho de transformar esse número no inteiro. E aí está, o número fica com o inteiro. E o resultado há de ser este tuplo em que tem primeiro o nome, este nome que são as letras correspondentes ao nome, ao símbolo, e por fim tem o número, que foi este número calculado, que é o que vem a seguir. Portanto, estamos a partir, se for H2, aquilo que ele vai fazer começa com o 0, começa com o H, o I passa a 1, o N é 2, porque H2 tem duas letras, 1 é menor do que 2, é verdade, e o I é 1, parte 1 é o 2. É um dígito. Portanto, note dígito falha, então ele sai para aqui. Ele para aqui e vê o I igual a N, não é, porque o I era 1 e o N era 2, portanto não é. Então, o número, então não vem para aqui, então vem para aqui para o else. E o else é parte desde o I, que é 1, até 2, de 1 a 2, de 1 a 2 é 1 só, porque não há mais nada. O último nunca conta. Portanto, vai buscar o número 2. Transformar o 2 no inteiro, transforma no inteiro 2. Então, isto vai dar H de um lado, 2 do outro. Agora, podemos testar as várias funções. Vamos ver o desdobrar disto. Neste caso, desdobrar o H2 vai dar o tal H2 que tínhamos visto. Desdobrar o O vai dar O1. Portanto, se for 1, O vai dar O1. Decompor a fórmula. Como é que decompomos esta fórmula? O resultado vai dar H2O1. Decompor uma fórmula diferente. Atenção, esta fórmula diferente, o que é que vai fazer? Vai decompor primeiro o H, vem até aqui, para aqui, porque entretanto encontrou uma maiúscula, que é o S. E este é um SO, depois 4.
e este é uma maiúscula. Portanto, agora este também é uma maiúscula. Portanto, o S há de ser um símbolo químico. Este O é o tal oxigênio, que também é outra maiúscula. Portanto, isto tem três coisas. Tem um H, tem duas coisas. O S não diz nada, tem uma coisa. E o O tem quatro elementos. Portanto, reparem que o resultado agora terá que ser assim. O resultado é exatamente isto. Portanto, ele vai processando as várias partes, detecta que acaba aqui uma parte porque encontra uma maiúscula, detecta que acaba aqui outra parte porque encontra logo a seguir uma maiúscula, e depois o outro vai até ao fim porque não encontra mais maiúscula nenhuma. E a cada uma vai processando e descobrindo que o H2 se transforma em H2, que o S só se transforma em S1 e que o O4 se transforma em O4. E este é mais do mesmo, em que é C2H5OH. Portanto, aqui vai ter muitas coisas. Okay? Neste caso, o H está repetido, mas não faz mal. Por fim, obter a massa de um componente. Agora, como é que nós vamos obter a massa de um componente? Era uma das partes que tínhamos que implementar também. Nós agora já separamos de uma fórmula, já sabemos quais são os componentes. Os componentes, já sabemos, componentes como uma lista de tuplos, em que tem coisas destas. E agora nós queremos, sabendo uma coisa destas, qual é a massa disto. Okay? No fundo, temos que ir ao dicionário, à tabela, temos que ver qual é que é o número atómico, ou a massa atómica, não é o número atómico, é a massa atómica, que é isto, e temos que multiplicar esta massa, temos que multiplicar por o número que tiver aqui. E isso vai ser a massa do componente. O algoritmo, então, é consultar a tabela e obter a massa do elemento da componente, obter o número de átomos do elemento do componente e multiplicar os valores para obter a massa. Okay? E aqui está o programinha muito simples. A função, temos a componente. Componente, atenção que a componente é uma coisa destas, é um tuplo com dois elementos, em que o primeiro tem lá o símbolo, e por isso vamos à tabela e vamos buscar o símbolo. Portanto, o símbolo é o componente, é de índice 0, não é? Portanto, este é o 0, este é o 1. Portanto, isto é como se fosse uma lista, é um tuplo. A primeira posição é de índice 0. Vamos buscar, então, aqui terá o H, neste caso, se for assim, terá o H, e vamos à tabela buscar o H e vamos buscar o quê? Vamos buscar a massa atómica. Então, a massa atómica está aqui. E quantos é que temos com esta massa atómica? Neste caso, temos 2. Portanto, vamos buscar o índice 1 do tuplo. Portanto, vamos buscar este e vamos buscar o número de átomos. E claro que a massa final vai ser o produto desta por esta. Vamos multiplicar as duas e vamos retornar o valor obtido. Bom, e agora vamos ler a tabela periódica, obter a massa do componente e estamos a testar. E obtém-se o tal valor 2.0 não sei quantos. Se for do lítio, 3 lítios, obtém-se outro qualquer. Lítio é este, que tem 6.9 cada um, são 3 vezes 6.9 dá os tais 20.8. E o do hélio, se tiver só um, vai dar diretamente o que tiver aqui. Bom, e agora, obter a massa do composto. Fórmula química do composto e a massa do composto. O que é que nós temos que fazer agora para juntar estas coisas todas? Temos que ler a tabela periódica, desdobrar a fórmula em componentes, inicializar a massa do composto a 0 e para cada componente da fórmula obter a massa do componente, atualizar a massa do composto somando a massa do componente. Portanto, isto vai ser aquilo que vai fazer tudo, praticamente. A função principal que vai ter que reutilizar todas aquelas que nós tivemos a falar anteriormente. Portanto, calcular a massa do composto. Primeiro, ler a tabela periódica. Lembrem-se que ler a tabela periódica era essencial para nós, do fecheiro de texto, conseguirmos ficar com um dicionário com todos os elementos da tabela periódica, porque precisamos deles para saber a massa atómica de cada um dos elementos. Depois, dada uma fórmula do composto,
temos que descobrir quais são as partes, temos que dividir em várias partes e depois vamos começar a acumular a massa. A massa começa por 0 e depois para cada uma parte que tiver em partes, então vai-se somar a massa correspondente. Portanto, para cada uma das partes, portanto, isto aqui, as partes é uma lista de partes, para cada uma vai-se obter a massa da componente dessa parte, através da tabela, precisamos da tabela para lá saber, para chegar e somamos. Vamos somando a massa, no fim tem a massa total do composto. E agora podemos testar com vários compostos. Por exemplo, a água, nós se começarmos com a tal da água, calcular a massa e ele vai dar os 18.01528. O ácido sulfúrico, por exemplo, o H2SO4, e vamos calcular a massa. Portanto, isto podíamos ter posto logo ali, tanto faz, ou uma variável que se chama ácido sulfúrico, e ele vai calcular que é 2 vezes a massa do hidrogênio mais a massa do S mais 4 vezes a massa do oxigênio. O etanol, C2H5O2OH, calcular a massa do etanol, vai dar uma coisa destas. Portanto, isto agora é só testar a glicose, também C6H12O6, portanto vai dar a massa correspondente a 180. Portanto, isto é uma forma genérica de obter a partir do símbolo químico, perceber quais é que são os elementos que lá estão, qual é a quantidade de cada elemento que estão no composto e ir a uma tabela periódica e ir lá buscar qual é que é a massa atómica e perceber qual é que é a massa do composto. Portanto, agora para saber mais, vejam, consultem estes. Entretanto, na próxima, portanto, amanhã vai existir, vai haver. Portanto, amanhã vai haver a aula teórico-prática normal, será a número 8. Entretanto, durante esta semana ainda irão ser postos, disponibilizados os links, um link pelo menos, para tentarem experimentar, perceber como é que funciona o esquema do teste. Entretanto, eu vou mandar um mail a toda a gente a explicar como é que funciona o teste. E este link vai ter exemplo de umas perguntas, uma ou mais, não sei exatamente, ainda não me disseram, mas quando souber eu depois mando o link. Para experimentarem como é que funciona. Uma coisa que é muito, muito importante é este teste. O teste vai ser feito através de respostas por e-mail e vocês têm que estar no vosso e-mail oficial da FCT. Portanto, é o Gmail correspondente à vossa conta campusfct.unl.pt. Acho que é assim. Okay? Portanto, é essencial isso porque só serão identificados por esse Gmail. E por isso, pronto, têm que usar e ser responsáveis por isso. De resto, entretanto, se tiverem dúvidas relativamente ao trabalho, não se esqueçam de mandarem ao mail ou aproveitarem as aulas práticas para ter dúvidas, ou como quiserem. Ok? Bom, por hoje é tudo. Obrigado por terem tido a paciência de ter 2 aulas seguidas. E até à próxima, fiquem bem.